Eu tenho um encargo de abrir 2 porções com os irmãos. Eu gostaria de abrir uma porção de Lucas e uma porção de Romanos. E eu queria falar sobre o tema do amor, seja a Deus, seja uns aos outros. Então eu gostaria de, dentro do possível, estudar esses textos com os irmãos. Eu vou pedir para nós vamos iniciar com outro texto, que também fala sobre o amor, João capítulo 13, abra lá por favor, João capítulo 13, versículo 1. O texto bíblico diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então o texto está ensinando sobre amar até o fim. Porque não é difícil começar amando. É difícil permanecer amando. Tem pessoas que são fáceis de amar, tem pessoas que são difíceis de amar. Todos nós teremos essas pessoas. O Senhor, quando começa a falar da paternidade do Pai, ali em João capítulo 5, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: que graça existe se vocês amarem aqueles que fazem o bem a vocês? Não fazem os publicanos o mesmo? Ou que mérito vocês têm de emprestar àqueles que emprestam a vocês? Não fazem os gentios da mesma forma? E aí ele vai ensinar que a gente se torna filho do nosso Pai quando a gente ama pessoas difíceis. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus aqui, eu poderia me deter no texto, mas essa não é a finalidade, não é o meu encargo. Jesus vai ensinar que o amor, ele precisa ser até o fim. Existe uma profecia em Ezequiel, uma porção das Escrituras no livro de Ezequiel, que diz que nós podemos começar de um jeito certo, mas não basta, nós temos que terminar de um jeito certo. E nós podemos começar errado, mas se nós terminarmos certo, Deus considera dessa maneira. O ideal é que a gente comece bem e termine bem, esse é o ideal. Mas o texto dá uma ênfase de que a maneira pela qual terminamos retrata a maneira pela qual Deus vai nos olhar. Então, amar até o fim é um desafio que todos nós temos. Então, todos nós temos família, temos pessoas, temos igreja, temos líderes, temos ovelhas. Todos nós temos pessoas perto de nós. E o Evangelho, ele é, de fato, transmitido e conhecido quando nós demonstramos uma capacidade de amar. Faz sentido, irmãos? Então ele começa falando sobre amar até o fim. Aí nós vamos ter o lava-pés, onde o Senhor lava os pés dos discípulos. Só um instante. Nós vamos ter o lava-pés. Depois o Senhor ele faz um ensino. Ele vai dizer: vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazeis o bem porque eu sou. Aí ele inverte. Se eu, sendo o Senhor e mestre, vos fiz, ele inverte a ordem. Primeiro ele é Senhor, porque nós só podemos ouvir aquele que é Senhor. Nós só podemos ouvir aquele que é Senhor. Ele precisa ser Senhor, e então ele se torna o nosso mestre. E aí ele vai dizer: eu conheço aqueles a quem eu escolhi.
Então ele vai dizer que ele conhecia Pedro antecipadamente, ele conhecia Mateus antecipadamente, Filipe, Tomé, ele conhecia Judas antecipadamente, sabia tudo o que eles iam fazer, e ainda assim ele os amou. Se você soubesse o que o seu ia fazer contra você, te negar, te trair, ser cético, você escolheria? O Senhor escolheu. Então ele demonstra esse amor. O irmão Gerson falou um pouquinho rapidamente para nós a respeito disso ontem à noite. Então ele tem essa clareza. Ele tem a clareza de amar. E queridos, Deus não veio para os bons. Apesar de incluir uma pequena parcela de bons no reino dele, ele veio para a gente complicada, pecadora, de difícil trato. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente tem que ter um cuidado, porque a gente vai criando um evangelho que parece que tudo tem que ser perfeito, lindo, maravilhoso, e essa não é a natureza do Senhor. O Senhor não teve o ministério dele em Jerusalém. O Senhor teve o ministério dele no interior. Deus Pai o colocou morando em Nazaré, na região norte de Israel, na região mais pecadora que existia. O povo que habitava em grandes trevas viu grande luz, porque é lá que ele vai amar. Ele vai amar gente difícil, complicada. Existe uma porção em Efésios capítulo 4 que me chama muita atenção, porque em Efésios 4 ele diz assim: recebestes homens por dádivas, levaste cativo o cativeiro, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Lembra dessa porção? Isso é tirado de Salmos. Só que Salmos, você sabe o que diz? Diz assim: recebestes homens por dádivas, levaste cativo o cativeiro, inclusive homens rebeldes. Eu sou um rebelde, difícil, complicado, teimoso. Me amou. Quem sou eu para não amar alguém difícil? Quem sou eu para não amar alguém difícil? Para não amar alguém com uma história complicada? Quem sou eu? Quem somos nós? Então eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre o amor de Deus. O amor a Deus e uns aos outros. Então, nós precisamos amar até o fim. Só que ele termina essa porção dizendo que, se você for até o versículo 35, ele vai dizer assim, o 34, novo mandamento vos dou. No 33 ele começa assim, filhinhos, dizendo, a palavra filhinhos aqui é tequinon, é criancinha. Queridos, quem aqui tem uma criança de até 5 anos de idade em casa? Tá. O Jonathan e a Jéssica têm. A Joana. Tá bom, eu vou morar na casa deles por 1 ano. Eu vou dar mais tempo, mais carinho, mais cuidado, eu vou fazer cafuné, eu vou dar de mamar, eu vou trocar a fralda, eu vou pôr para dormir, eu vou fazer tudo isso com a Joana mais do que os pais fazem. Daqui 1 ano, quem a Joana ama mais? Eu, não os pais. Porque o amor infantil é baseado no que recebe. Mas esse não é o amor adulto. Porque o amor adulto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor adulto, ele se doa mais do que recebe. Os irmãos entendem? Então ele vai falar essa porção começando com o filhinho. Significa tequinon, criancinhas, filhos imaturos de Deus. E aí no 34 ele diz, novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, ele diz que nós temos que amar uns aos outros do jeito que ele nos amou. E aí ele vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. De que jeito que o evangelho é expandido? No amor. No amor. E queridos, eu vou falar com toda a autoridade do mundo e com todo o respeito do mundo. Isso tem sido mais facilmente encontrado nos irmãos do que nos líderes. Infelizmente. Infelizmente. E aí eu me coloco nesse cuidado que eu tenho que ter. Eu não posso perder o povo. Eu não posso perder o amor aos necessitados. Eu não posso perder. Porque é ali que o amor de Deus é expressado. Nas pessoas difíceis, nas pessoas pecadoras, naqueles que Deus está restaurando. Então, com isso em mente, eu queria abrir o primeiro texto. Eu vou abrir um hoje, de Lucas, e vou abrir um amanhã, de Romanos. Então, Lucas, abram lá, capítulo 7, uma história bem conhecida, começando com o versículo 36. É interessante que, antes dele contar essa história de Simão, o fariseu, e da pecadora, ele vai dizer assim, no versículo 31, aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. 7:31 de Lucas. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Semelhantes a quê? A crianças. E aí ele vai contar a história de Simão e da pecadora. Um contraste. Porque Simão era um fariseu, um líder. De quem você esperaria uma atitude adulta? Dele. E o Senhor encontrou em quem? Numa pecadora. Numa pecadora. Meus queridos, o Senhor Jesus foi tentado em 3 coisas lá no deserto. Ele foi tentado em transformar pedras em pães, prover o básico. Ele foi tentado em pular do alto do pináculo e ser reconhecido como Messias, aceitação, buscar a glória pessoal de um jeito mais fácil e não pela cruz. E ele foi tentado em prostrado adorar ao diabo. Poder. Do meu ponto de vista, nas Escrituras, tem 3 coisas que dão poder apenas: dinheiro, porque é um senhor; sexo, porque é o avanço do pecado; e qual é o terceiro tema? Autoridade. Qualquer que seja. Política, eclesiástica, civil, qualquer tipo de autoridade nos tenta em poder. Por isso, a autoridade, o texto bíblico ensina que quem dá é Deus. Nós não buscamos. Nós podemos aspirar ao episcopado no sentido de servir o povo, não no sentido de exercer autoridade sobre o povo. Porque a autoridade é uma coisa exclusiva de Deus. É Ele quem põe o rei e é Ele quem tira o rei. Então ele vai contar aqui uma história de uma autoridade, Simão, o fariseu, e de uma pecadora. A expressão pecadora, no original grego, significa alguém entregue muito ao pecado.
mas era comumente usado para uma prostituta. Então, muito possivelmente, essa prostituta conseguiu entrar na casa de Simão e ali, então, ela teve uma história com o nosso Senhor Jesus. Então, deixa eu ler a porção, começando com o versículo 36. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus queridos, o nosso amor aos outros está ligado com o quanto a gente se vê perdoado. Se você ama pouco, tem uma chance de você não ver as extensões do teu pecado, de você se considerar um pouco arrogante, soberbo, achando que é melhor que o outro. Quando a gente entende a extensão do nosso pecado, nós temos uma atitude de amor pelo outro. Por isso que o nosso Senhor Jesus não apenas levou as nossas culpas na cruz do Calvário, os nossos pecados, mas Ele se fez pecado por amor a nós. Ele foi um sumo sacerdote, de acordo com Hebreus, tão excelente, mas tão excelente, tão único nas nossas vidas, que Ele compreendeu tudo que é natureza do pecado. Ele não experimentou o juízo de Deus sobre ele na cruz do Calvário apenas, mas ele se fez pecado por amor de nós. Sabe o que me dá a impressão? Sabe aquele instinto do pecado? Aquela luta, ele sentiu. Sabe aquele horror do pecado que você já teve, eu já tive, ele sentiu? Sabe aquele nojo do pecado que a gente pratica? Ele teve. Sabe aquela vergonha de consumir, de querer morrer? Ele teve. Ele não apenas recebe o juízo de Deus, mas ele se faz por amor a nós pecado, para experimentar
o que era a natureza humana. Porque Ele fez isso. Ele nos ama até o fim. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas quem somos nós? Para não termos o mesmo amor uns pelos outros. Agora vou dizer sem medo de errar. Quando nos achamos alguém ou alguma coisa, não temos amor. Não temos amor. Estava comentando com o irmão Gerson hoje. Alguns pregadores são pregadores tão ácidos, tão críticos, mas tão críticos que a impressão que me dá é que às vezes eles não têm o que dar. Aí só vem o erro dos outros. Porque eles não têm o Senhor para levar. De alguma maneira. Os irmãos estão entendendo? Quando temos, meus irmãos, o Senhor foi crítico com uma coisa: religiosidade. Nada além disso. Ele amou as pessoas dentro da necessidade das pessoas. O paralítico, habituado, se vitimando, ele vira e diz o quê? O que queres que eu te faça? Alô? Sabe por que Jesus não criticou? Sujeito, para de se vitimar. Porque Jesus sabe amar até uma pessoa que se vitima. Um leproso, que era um horror para a sociedade, excluído, afastado, é o jeito que nós tratamos alguns pecados. Pecados de prostituição, de adultério, é um horror para alguns de nós e a gente exclui essas pessoas do nosso meio. É um horror na cabeça da gente. O que Jesus fez com o leproso? Tocou-o. O texto bíblico não esclarece, mas eu fico com as minhas conjecturas. Há quanto tempo aquela pessoa não sentiu o toque de alguém? Quanto tempo? Excluído, afastado. O toque é tão essencial para a gente sentir que a gente pertence. O que o nosso Senhor faz? Vai lá e toca. Meus irmãos, como não imitar o nosso Senhor? Como não ir da maneira dele até o fim? Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz assim, versículo 48, então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Meus queridos, pessoas que se veem pecadoras têm capacidade de amar mais. Então, o que aconteceu com Simão? Nós temos autores que dizem que ele talvez fosse um bom fariseu, à semelhança de Jesus, de Nicodemos, que era mestre da lei, e o Senhor foi ter com ele. Alguns dizem que, como Jesus estava sendo perseguido, Simão armou uma cilada para compreender melhor Jesus, para ver do que poderiam acusar. Honestamente, eu não consigo dizer qual era a atitude. Eu acho que o texto bíblico não dá pista suficiente para a gente sondar a motivação de Simão para fazer aquele convite. O fato é o seguinte: ele abriu a casa para o Senhor. E aí o Senhor chega e se põe à mesa. Como se colocava a mesa? A mesa era baixinha, típico dos judeus. Você deitava no chão, apoiado com as pernas afastadas. Então, você aproxima a cabeça mais da mesa e você afasta os pés
Por isso que a pecadora não alcançou a cabeça do Senhor. Ela só alcançou os pés do Senhor. Mas o que significa a gente alcançar os pés de alguém? Significa a gente ter humildade. Então o Senhor Jesus, quando chega na casa de Simão, qual deveria ter sido a prática de Simão? A prática de Simão deveria ter sido, em consideração, lavar os pés do Senhor. As estradas eram empoeiradas, as sandálias tinham apenas a plataforma de baixo, depois as tiras de couro. Então você chegava na casa com os pés sujos. Então, isso é um retrato de amor. O que Jesus fez no texto de João 13? Ele lava os pés dos discípulos. E para lavar os pés dos discípulos, Jesus tira o manto de sobre si. Quem que usava o manto? Os reis. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele está mostrando que nós não somos. Ele tira o manto. E Ele se faz o escravo mais baixo, o servo mais baixo, porque quem lavava o pé era o filho mais novo ou o escravo mais baixo, porque não era um ato digno. O que o Senhor faz? Ele tira o manto da glória. De acordo com Filipenses 2, ele se esvazia de quem ele é. Ali é uma coisa prática. E o que ele faz então? Ele vem e ama os seus discípulos, tirando a sujeira dos pés deles. O que essa pecadora fez? Ela amou até o fim. Quando você abre o Salmo 22, 23 e 24, o Salmo 22 é o Salmo da cruz, porque ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Aí no versículo 5 ou 6 ele vai dizer assim: porque eu sou verme, falando daquele molusco que é espremido, de onde a tinta vermelha é tirada. Então o Salmo 22 é o Salmo de Jesus como verme. O Salmo 23 é o Salmo do pastor. E o Salmo 24 é o Salmo do rei. Nós nunca podemos ser reis sem sermos primeiro um verme, vendido à escravidão do pecado. Nunca pastorearemos de forma adequada sem antes vermos a extensão dos nossos pecados. Nunca. Porque a gente não vai pastorear com a sensibilidade necessária. A gente não vai pastorear com a dignidade que as pessoas precisam ter, porque a gente ouve alguém, ouve uma história triste e se coloca no lugar: meu Deus, eu podia estar aqui. Podia ser eu podia estar nessa condição, vamos dar uma paz, Senhor. Podia ser eu nessa realidade. Então o nosso Senhor, Ele tira o manto da glória, porque para amar nós iniciamos vendo a extensão dos nossos pecados. Meus irmãos, alguns de nós aqui são muito corretos, como eu fui. Mas eu admito que boa parte dessa correção era arrogância. Hoje eu sou tão correto quanto antes, mas eu sou correto sabendo que eu sou um tremendo pecador. Lá atrás eu me considerava um grande homem. Hoje eu entendo que eu só sou o que sou por causa daquele que habita dentro de mim. Vocês estão entendendo? E aí, alguns de nós aqui somos muito corretos. Muito corretos. E não tem problema você ver se você é correto, se isso for verdade. Tem problema você se achar melhor.
Porque o nosso Senhor, não sendo, se fez verbo. Não sendo, foi moído. Se fez não só um pecador, mas se fez pecado por amor de nós. Então ele chega lá na casa de Simão, e Simão, sabendo tudo o que estava acontecendo, ele teve um pensamento: se esse homem fosse profeta, ele bem saberia quem é essa que está chorando nos pés dele. Arrogante, dizendo que Jesus não era profeta. Faz sentido? E o Senhor, onisciente, sabendo o que ele estava pensando, diz o que? Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um devia 500, outro devia 50. E ambos foram perdoados. Quem vai amar mais? E Simão, a resposta é óbvia: Senhor, eu suponho que aquele a quem mais foi perdoado. E ele falou, respondeu muito bem. E aí o Senhor começa a descrever o que precisaria ter sido feito, que não foi feito. Ele diz assim, versículo 44: Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Querido, água nas Escrituras é símbolo de duas coisas: do que? Da palavra e do Espírito. O irmão Gerson falou ontem: a água, quando é derramada num lugar, ela procura o lugar mais. Você quer ser cheio do Espírito? Amém? Amém. Onde é que você tem que ser encontrado? Num lugar baixo. Você não pode ser nada. Não se acha alguma coisa. Não se ache alguma coisa. Porque toda a virtude que você tem veio do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Não é teu. O que é nosso é a extensão dos nossos pecados. Não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Sabe o que Jesus fez lá no lava-pés em João 13? Ele lava com a bacia, ele pega a bacia, lava os pés e enxuga com a toalha. O que a toalha representa? Consolo, esperança. Nós precisamos levar consolo e esperança para as pessoas. Os irmãos entendem? Não é uma palavra dura, não é uma palavra pesada, não é uma palavra de separação, de exclusão, é uma palavra de consolo que as pessoas precisam. O irmão Gerson falou ontem à noite, excepcional palavra, nós demais de ouvindo, viu, irmão? Bem equilibrado. Em 1 Coríntios, sabe como é que 2 Coríntios começa? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdias e Pai de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que Deus te atribula? Deus te atribula para você poder alcançar o coração daqueles que necessitam. Faz sentido? Deus te atribula para isto, para você poder alcançar o coração daqueles que precisam. A mesma coisa Paulo falando aos Colossenses: agora preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Jesus não sofreu tudo? Claro que Jesus sofreu tudo, mas, meus queridos, às vezes Cristo está tão distante para a luz de nós, que Deus precisa levantar um de nós sofrendo, para um pequenininho olhar para ele e dizer: se ele conseguiu, eu também posso. Deus desce até nós
nas pessoas, nos irmãos. Faz sentido, meus irmãos? Essa mulher chora. Os irmãos acham que ela tinha tido uma experiência recente de conversão com o Senhor. E ali, porque é o que acontece. Quantos de nós aqui não convertemos e a situação piorou? Amém, irmãos? Todos nós aqui possivelmente temos essa experiência. Por quê? Porque agora você tem luz. Agora você começa a ver o tamanho das bobagens que você fez. Antes você não tinha luz, você não entendia, não compreendia. Então ela chora, muito possivelmente, se ela teve uma experiência de conversão recente, agora ela estava derramada aos pés do nosso Senhor, em profunda tristeza, vergonha e arrependimento. Porque tristeza e vergonha são indícios, sinais de um arrependimento genuíno dentro de nós, meus irmãos. Então ela estava nesse estado, chorando diante do Santo de Deus. O que os anjos, nesse momento, de acordo com o Apocalipse, estão fazendo diante de Deus? Santo, Santo, Santo. O nosso Senhor, Ele é 3 vezes santo. Imagina nós aqui, eu falando, eu vou pensando em alguns pecados meus, cheio de tristeza e de arrependimento dentro de mim. Imagina se eu estivesse diante dele, nos pés dele, como ela estava, meus queridos. Imagina a extensão da luz que ela não recebia. Ela chorava, arrependida, profundamente arrependida dos seus pecados, vendo, meus queridos, eu tenho pecados que eu tenho vergonha de mencionar. Quando o Senhor me trouxe a Sara, eu sentei com ela, porque a Sara me conhecia de púlpito, eu não conhecia o homem. Aí eu comecei a contar, porque ela precisaria saber. Sara, já tive isso, tive luta com isso, errei nisso, errei naquilo, dei trabalho nisso, fui teimoso nisso, fui resistente nisso. Agora, queridos, vocês sabem qual é o pecado dos pecados? Vocês sabem de onde tudo começa? Porque nós temos muitas listas de pecado na Bíblia. Marcos 7, porque de dentro do coração dos homens é que brotam os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, e vai por aí afora. Gálatas, capítulo 5, vai dizer, porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério, inimizades, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Vai descrevendo um monte de pecado. A lista de Romanos é a mais extensa. Começa com pecados sexuais e vai indo. Iras, porfias, ciúmes, dissensões, vai descrevendo uma série de pecados. Por isso Deus nos entregou. Então eu e você, muito possivelmente sabemos dizer quais são os nossos pecados. Mas você sabe aonde o pecado iniciou? Eu vou te dizer. Alguns estudiosos não aceitam isso, outros irmãos maduros, inclusive o Stephen Cohn, aceitam o que eu vou dizer. Lá em Isaías 14, numa profecia, a gente entende que uma parte da profecia, tipologicamente falando, se refere a Satanás. Satanás é um anjo de luz, que dentro do seu coração disse assim: subirei ao mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás quis ser Deus. Qual é a diferença do Criador e da criação?
Vou dar um exemplo simples. Alguém aqui pinta? Alguém aqui pinta? Certo, você pega uma tela com um pincel. Você é criação ou criador naquele momento? Você é criador. Você pinta do jeito que você quiser. Se você quiser fazer um X, você faz. Se você quiser fazer um mar, se você quiser fazer uma floresta, você é quem decide. Qual é a diferença do criador e da criação? O criador é livre, é independente, mas a tela e o pincel do irmão são dependentes da vontade dela. O que Satanás quis ser? Independente. Não existe palavra que melhor traduz pecado nas Escrituras do que independência. Fazer do seu jeito. Porque eu e você somos o quê? Somos criança. De acordo com Romanos 6, 7, 8, se você for crente, você é servo da justiça. Se você for ímpio, você é escravo do pecado. O escravo ou o servo tem independência? Não. Então qual é o grande pecado que esta mulher se deparava? Senhor, eu vivi a minha vida do meu, da minha forma. Quando Satanás tenta Eva, o que Satanás diz para Eva? Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser semelhante a Ele. Toma uma decisão por conta. Toma uma decisão por conta. O que é o grande pecado que existe entre nós? O grande pecado que existe entre nós é fazermos do nosso jeito, da nossa maneira. Quem aqui tem uma vontade forte? Levanta a mão, por favor. Eis os grandes pecadores. Não, alguns de nós têm que levantar as duas. Se der, tem que levantar as duas pernas também, né, irmão? Vocês já ouviram a piada do Joãozinho? Eu vou contar a piada do Joãozinho. Porque tem gente aqui que é muito... Quem aqui é muito submisso? Levanta a mão. Temos um ou outro aí. Queridos, é uma piadinha. Não está nas Escrituras. Mas a realidade da piada existe em nós. O Joãozinho tinha 8 anos de idade. Ele estava na escola. Tocou o sinal para o recreio, ele saiu, foi, brincou, jogou bola, tocou o sinal de volta, ele entrou junto com a turma. Aí a professora falou assim, turma, senta que eu quero começar a dar aula. E todo mundo sentou, menos o Joãozinho. Aí a professora, Joãozinho, por favor, senta para eu começar a dar aula. O Joãozinho vira para ela e diz, não vou sentar. Aí ela achou que ele não tinha entendido. Joãozinho, por favor, senta para eu começar a dar aula. Não vou sentar, olhando sério para ela. Aí ela viu que o assunto era um pouquinho mais sério. Ela vira e diz, Joãozinho, por favor, eu preciso começar a dar aula, senta. Não vou sentar. Joãozinho, eu vou ter que chamar a diretora? Não vou sentar. Aí a professora comeu volta e falou, Joãozinho, sem problema, estou indo na sua casa chamar o seu pai. Aí o Joãozinho diz assim, tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Quem aqui pode ser um Joãozinho? Levanta a mão. Meus irmãos, habita, Sara Priscila, habita um Joãozinho dentro de mim.
teimoso, teimoso, teimoso. Isso é o quê? É alguém que quer fazer segundo a sua vontade. Sabe o que o Espírito Santo ministrou a Deus? Ministrou a essa pecadora da parte de Deus? O texto de 1 Coríntios 6, que diz o quê? Que o corpo é para o Senhor. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. Ela devia estar extremamente constrangida porque ela usou o corpo da maneira pela qual ela quis. Dá para entender, meus irmãos? Ela estava em profunda tristeza, chorando, chorando, chorando. E como ela não tinha uma toalha, o que ela fazia? Consolava o nosso Senhor enxugando os pés dele com o cabelo dela. Cabelo da mulher fala do quê? Sujeição, submissão, nos ensina 1 Coríntios 11. O que essa mulher estava dizendo nesse momento? Meu Senhor, a partir de agora, a minha vontade é tua. Eu me sujeito total e completamente ao Senhor. Meus queridos, alguns de nós estamos há anos dentro da igreja sem mudar. Sabe por quê? Porque habita um João dentro de você, um Joãozinho, teimoso, resistente, duro, que quer viver do seu jeito e não da maneira de Deus. O que vai acontecer? Você não vai mudar, porque você é resistente. E você não vai amar nem a Deus, nem aos seus. Aí, versículo 45, não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Querido, os pés sempre é um ato de humildade. A palavra humilde significa o quê? Aquele que se abaixa. Vocês lembram de Ruth com Boaz? Ela se deitou aos pés do Senhor. Eu estou me submetendo a você naquilo que você quiser. Essa mulher estava sujeita àquilo que ele queria, e ela beijava os pés. A palavra beijar no grego significa katafiléu, que significa beijar ardentemente. É um ato de intensidade. A expressão é usada aqui, mas é usada também para Judas, porque Judas traiu intensamente. Ele estava certo daquilo que ele estava fazendo. Essa mulher estava certa de entregar toda a sua vontade. Toda a sua vontade. Você se lembra quando Arão foi ungido? Ele foi ungido com sangue e com óleo. Foi ungido onde? Na ponta do lóbulo direito, da orelha direita, na ponta do dedão direito e na ponta do dedão do pé direito. Por quê? Porque ouvido, decisão e caminhar. Quando a gente se derrama aos pés do nosso Senhor, nós estamos dizendo que eu me sujeito ao teu caminhar. O meu caminhar é da tua maneira e não da minha. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ela era uma prostituta, habituada a usar perfume. O que ela faz? Pega um perfume caro, quebra aos pés do Senhor, dizendo: eu te ofereço tudo o que eu tenho, tudo
o que eu tenho. Por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus queridos, nos ver pecador não é uma questão de vermos muitos pecados que nós tivemos. Porque alguns de nós aqui são de nobre nascimento. São pessoas muito corretas. O que você ainda não viu é que quando Deus lança a luz, você vê que o pecado habita dentro de você, apesar de você não ter manifesto ele. No livro de Romanos, até o capítulo 11, a palavra pecado é usada no singular. A partir do capítulo 12, a palavra pecados é usada no plural. Porque pecados fala das expressões do pecado, da natureza pecaminosa que nós temos. Alguns de nós aqui somos muito corretos, porém, temos um monte de tendência. Que por questão de formação, de personalidade, não vem para fora. Mas está lá, o desejo, a luta. Ninguém aqui pode ser considerado melhor que ninguém. Ninguém pode ser considerado melhor que ninguém. Quantas pessoas aqui podem edificar o irmão Gerson? Todas, desde a mais simples. A mim, ao Thomas, quem? Todas, desde a mais simples. Esse é o entendimento que nós deveríamos ter. Se nos acharmos alguma coisa, isso não brota do Senhor, é da nossa carne, é da nossa alma. Por quê? Porque quanto mais pecador eu me vejo, mais aos pés do Senhor eu estou. A minha pergunta para você é: você tem uma vontade forte? Você quer se arrepender disto ou não? Se coloca de pé, por favor. Curva sua cabeça em respeito uns aos outros. Curva sua cabeça em respeito uns aos outros. Mantém tua cabeça baixa e eu gostaria de fazer um pedido. Todos aqueles que foram tocados por essa mensagem de alguma maneira, eu gostaria que você colocasse o seu joelho no chão para nós orarmos. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Senhor, remove do nosso coração a nossa independência e dá-nos um coração totalmente sujeito ao Senhor. Ajuda-nos a ver a extensão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para que a gente possa amar a Ti e uns aos outros. Tira a arrogância, a soberba, a independência, a altivez. Tira o coração de Simão de dentro de nós e dá-nos o Teu coração, para que o Teu bom nome seja glorificado. Amém. Senhor, levanta-nos agora pessoas transformadas. Muda o nosso nome como o Senhor fez com Jacó. Torna-nos um Israel na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.